Existe uma carta de Magic the Gathering que vale 2 milhões de dólares e ela nem foi leiloada ainda. Essa carta é o The One Ring. Ela seria uma limitada 001/001. Só existiria uma dela no mundo inteiro. Só existe uma dela no mundo inteiro. A coleção lançou e aí essa carta poderia ser encontrada nesses boosters de colecionadores que são vendidos por até R$ 250, que são muito caros, tornando o colecionismo de card game quase que um mercado de luxo, para ser sincero. E aí, eventualmente, alguém chegou na PSA, uma empresa que qualifica e dá nota para a qualidade das cartas, levou até lá um The One Ring que conseguiu uma nota 9 e agora ela existe. Uma empresa de certo espanhola já está oferecendo 2 milhões de euros por essa carta, né? Aproximadamente 2 milhões e 100 mil dólares. Por que, que uma carta vale 2 milhões de dólares? A gente pode usar alguns conceitos econômicos para chegar nessa conclusão. Um conceito importante para puxar a sardinha para o marxismo, a gente pode falar sobre o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso de um produto, ele é imutável, ele não se altera. Uma maçã sempre é uma maçã, que ela tem exatamente o mesmo valor nutricional, o mesmo motivo para você comê-la. O valor de troca, entretanto, ele altera, dependendo do contexto social e do tempo em que aquele produto está inserido. Nesse caso, a gente tem uma carta cujo valor de uso é relativamente baixo, pode-se dizer, porém o valor de troca é imensurável, né? Por quê? Porque é um valor atribuído pelo contexto atual de colecionismo e de nostalgia por Senhor dos Anéis, dessas grandes IPs e desse mercado de venda de carta, a gente encontra um valor absolutamente alto para esse produto. Agora, em outra direção, vamos falar sobre a escassez, demanda e escassez. Oferta e demanda são conceitos que não foram em si criados por um economista, elas são categorias econômicas que derivam historicamente, que podem ser analisadas por qualquer economista. Aqui a gente tem, por exemplo, a ideia de escassez artificial, né? Que é uma categoria de escassez muito desenvolvido em A Riqueza das Nações, mas como eu falei, é uma categoria em disputa e que existe, né? Escassez artificial é quando o limite de produção de um produto, de um bem, não é determinado por sua capacidade produtiva. Ou seja, a gente não produz um produto até o limite em que nós conseguimos produzi-lo. Existe artificialmente uma escassez, uma vontade de deixá-lo abaixo da capacidade produtiva. Essa ideia de produzir até o máximo da capacidade produtiva, ela deriva dos entendimentos de economia no prisma dos mercados perfeitamente competitivos. No caso, a ideia é que para empresas privadas em um mercado perfeitamente competitivo é produzido algo até que o preço deste produto seja exatamente igual ao valor marginal da produção de mais um. Ou seja, se uma empresa produz, por exemplo, cartas, vamos supor que a empresa, para manter toda a empresa funcionando, ela gaste 1 milhão de dólares, por exemplo. E aí, se ela vai fazer 100 mil cartas, ela tem um custo marginal para fazer mais as 100 mil cartas. E aí, se ela consegue fazer mais 100 mil cartas, esse custo marginal vai alterar. É o custo que vai sendo implementado para cada vez que essa empresa decide, eu vou produzir mais 100 mil cartas. E nesse caso, a gente tem como limite de cartas que a Wizards of the Coast produz, sendo exatamente o preço de uma carta. Então, quando o custo marginal de uma carta, a produção de uma carta é exatamente igual ao preço dessa carta, é quando a Wizards of the Coast vai parar de produzi-la. Ou seja, vai produzir o máximo possível de um produto até onde ele dá lucro, até onde ele dá dinheiro. É assim que funcionaria num mercado perfeitamente competitivo. Porém, a gente vê, no exemplo de The One Ring, eu acho que teria muita gente querendo comprar essa carta. Muita gente abrindo booster para achar essa carta. Por que então a escolha de criar uma escassez artificial tão gritante? Existem três motivos para você escolher uma escassez artificial. A primeira
que se enquadra em parte com essa é o monopólio ou o oligopólio. O monopólio é entendido de uma forma mais ampla pela sociedade. A gente entende que um monopólio é quando, por exemplo, da água ou da violência, é quando existe apenas um agente econômico ou um agente social capaz de controlar todo aquele produto, né? No caso da água, com a Sabesp aqui em São Paulo. Porém, em algum nível, todos os produtos são um monopólio. A gente tem várias empresas que fazem sorvete, mas a Batio de Latte é muito renomada. E nesse quesito, a Batio de Latte tem o monopólio da produção do sorvete Batio de Latte. Entendeu? Então, existe uma elasticidade de até onde a Batio de Latte pode elevar o preço dela, que o consumidor vai decidir, eu não vou mais querer comprar dessa empresa. Porém, é um pequeno monopólio. E nesse caso a gente pode enquadrar o Wizards of the Coast. Existem 1 milhão de empresas que fazem card games, mas a Wizards of the Coast tem um monopólio de Magic the Gathering, que é o maior card game entre estes. Então é uma forma de monopólio. E aqui a gente entende a escassez artificial como sendo escolhida para manter o monopólio. Por quê? Uma empresa monopolista, ela não precisa necessariamente seguir esse cálculo que eu disse anteriormente de produzir até o custo de produção do produto ser igual ao custo marginal. Ao preço, desculpa, o custo marginal ser igual ao preço. O que significa? A Wizards pode ter vários motivos para fazer isso. Talvez ela queira agradar os lojistas com a ideia de uma carta que vale 2 milhões de dólares para eles venderem aí, se eles acharem. Agora, sobre esses oligopólios e monopólios que controlam a produção, a oferta de um produto, eu tenho dois exemplos bem notáveis. A De Beers, empresa sul-africana de diamantes, de joias preciosas, que controla 40% desse mercado. Ela não vende todo o diamante que ela consegue vender, porque ela prefere, já que ela possui esse monopólio, ela pode produzir menos e vender por um preço elevado, assim maximizando os lucros. O que não seria verdade se o mercado de diamantes fosse um mercado com muitas empresas competitivas e cada um com uma pequena parcela dessa produção. Como uma só empresa tem 40%, ela tem poder de controlar a oferta nesse mercado. Então ele escolhe fazê-lo para maximizar seus lucros de uma forma que no mercado plenamente competitivo não seria possível. O exemplo mais notável, porém, é o PEP, a Organização de Petróleo, né? São uma união entre empresas e países que controlam praticamente toda a produção de petróleo do mundo. Ou seja, eles escolhem o quanto eles vão produzir em cada mês. E assim, nesse caso, a gente vê notícias diariamente sobre a OPEP escolhendo aumentar ou diminuir o valor do petróleo, baseado no quanto eles vão colocar no mercado e no quanto os países estão querendo. Então, é um controle direto do preço do petróleo. Outro exemplo é do controle governamental, outro exemplo de escassez artificial. Aqui, geralmente acontece em períodos de crise, como por exemplo em guerras. Em guerras é comum países decidirem determinar que a capacidade produtiva de máquinas de lavar, por exemplo, vão ser limitadas porque a gente quer usar a siderurgia para produzir capacetes e armas. Então a gente vai limitar o quanto você pode produzir. Ou, por exemplo, de alimentos, como aconteceu na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, em que eles tinham uma cota máxima de alimento por pessoa. Ou seja, uma escassez artificial, porque a produção de alimento poderia ser o quanto o mercado pedisse, mas o governo decidiu controlar nesse caso. Agora, o terceiro motivo de fazer uma escassez artificial, que eu acho que nesse caso é o que melhor se enquadra, é o de marketing, né? São essas edições limitadas. Quando a Ruffles vai lá e faz um sabor edição limitada de alguma coisa, eles não são incapazes de produzir aquilo enquanto dá lucro. Eles só querem para manter o mercado funcionando, para criar essa situação em que as pessoas vão comentar e vão ir atrás. Eles vão lá e por diversos motivos eles decidem fazer uma edição limitada. Existem 1 milhão de edições limitadas e
pense num produto que está sendo tão aguardado e só existe um só dele, entendeu? É uma edição limitada no máximo. E eu acho que o objetivo da Wizards aqui foi, foi fazer as pessoas comprarem, as pessoas irem atrás desse produto, as pessoas falarem sobre isso, os veículos midiáticos noticiarem essa carta. Então, em sumo, eu acho que foi esse o principal motivo. Bom, quis falar um pouco de economia aqui, usando o Magic the Gathering como exemplo. Um beijo pra vocês.